Queridos, pegue a sua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia, com o seu celular. Abra em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo de número 13. 1 Coríntios capítulo de número 13, o versículo de número 11. Aleluia pela sua vida que está aqui, queridos, glória a Deus pela sua casa que está aqui, por você que está na live aí, queridos, compartilhe esse culto, compartilhe o casa com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para que eles possam ver aquilo que Deus quer fazer na vida deles, eles possam ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo de número 11, 13, versículo de número 11, diz assim: quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Vamos ler mais uma vez, que eles enfatizaram algumas palavras aqui. Quando eu era criança, diga comigo, falava como criança. Diga sentia como criança. E diga pensava como criança. Diga falava, sentia e pensava. Mas agora eu sou adulto e parei de agir como criança. Amém, queridos? Tome o seu assento em nome de Jesus. Nós estamos, queridos, mais uma vez diante da palavra do Senhor. Deixa eu apagar aqui essas luzes, querido. E semana passada nós começamos essa série chamada Sem Filtro. Algo que Deus colocou no meu coração, queridos, para que a gente pudesse nos atentarmos a algumas coisas que Deus quer falar neste tempo. E queridos, Deus ele fala com a gente da forma que nós falamos com Ele. E eu sou meio veemente, meio violento quando falo com Deus, queridos. E não no sentido pejorativo da palavra, mas num sentido de intensidade. E consequentemente, Deus também ele fala comigo dessa forma. E eu brinquei com algumas pessoas que me vieram perguntar a respeito dessa série. Eu disse, eu não vou apanhar sozinho, eu vou chamar meu povo para apanhar junto comigo. A primeira mensagem que eu preguei, queridos, semana passada foi: assuma os seus erros. E essa segunda mensagem, queridos, o título dela é Vê se cresce. Diga aí, vê se cresce. Olha a pessoa que está aí dos seus 2 metros de distância, diga para ela, olha para ela, diga, ei, vê se cresce. Você que está em casa aí pela live, diga para a pessoa que está na sala, vê se cresce. Sabe, queridos, a palavra que nós lemos aqui, Paulo ele está alertando, Paulo ele está chamando a atenção. Uma das vertentes da palavra de Deus é a correção, é nos chamar a atenção, é trazer a nossa vida para o eixo, para o plumo, é trazer a nossa vida para o lugar determinado que Deus quer que nós estejamos. Sabe, queridos, todas as vezes que os nossos filhos, eles fazem algo que nos desagradam ou que nos desonram, ou que desobedecem algo que nós deixamos para eles fazerem, nós buscamos eles. Nós muitas vezes orientamos, falamos, mas muitas vezes também nós corrigimos. E sabe, queridos, uma forma de Deus corrigir alguém é na palavra. Uma forma de Deus corrigir alguém, queridos, é nas suas escrituras. Eu tenho muito cuidado, queridos, quando eu vou conversar com alguém, basear a minha conversa, quando é uma conversa principalmente de discipulado, ou uma conversa no âmbito, queridos, de mudança de vida, eu basear tudo aquilo que eu estou falando na palavra de Deus. Porque sabe o que eu aprendi com a minha caminhada, queridos? Que as coisas que eu aconselhava, segundo o que eu achava, elas se passavam, elas se perdiam. Mas desde o momento que eu comecei a colocar a revelação da palavra nos meus conselhos, nas minhas palavras, aquilo permaneceu. E sabe o que me chama a atenção? É que muitas vezes na hora, no momento, as pessoas não dão ouvidos. Mas depois Deus começa a fermentar aquilo no coração delas. Você já viu que tem muitas coisas que você fala para alguém, ela sai chateada, ela sai triste, ela sai brigando com você, mas chega uma hora que Deus começa a falar com ela e ela chega para você e fala, cara, sabe aquilo que você me falou, Deus falou comigo, sabe aquilo que Deus usou a tua vida para falar comigo? Então, ele começou a borbulhar no meu coração e é verdade, Deus tratou isso comigo. E sabe, queridos, o que eu aprendo com isso é que Paulo,
Ele tinha um amor tão grande, aquela igreja de Corinto, que ele estava querendo gerar algo novo na vida deles. Diga comigo, Deus trabalha com processos. A palavra homem aqui, queridos, ou adulto, ela não está dizendo de um homem, no sentido masculino da palavra, mas ela está trazendo aqui uma essência de amadurecimento. E sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que crescimento, precisa ser natural. Crescimento, ele precisa ser gradativo. Não tem como uma criança nascer com 1 metro. Não tem como uma criança nascer com 10 quilos. Não tem como. Mataria sua mãe. Não teria espaço. Então, queridos, sabe o que eu aprendo aqui? Eu já disse algumas vezes no casa. Tudo que nasce grande está errado. Tudo que nasce grande, queridos, uma hora ele vai sucumbir. Por quê? Porque pulou etapas, pulou processos. Deus trabalha com princípios. Se a tua empresa está pequena ainda, é de Deus, Deus vai fazer crescer. Se tua célula está pequena, é de Deus, Deus vai fazer crescer. Se você está aqui, está assistindo, está começando uma igreja, e você diz, não, mas ainda está pequeno, é de Deus. Porque quando Deus formou Adão, Deus fez o Adão grande. E a Bíblia diz que Adão pecou, Adão errou, comeu do fruto, desobedeceu. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi colocado no ventre de Maria, como um embrião pequeno, foi crescendo como um feto, nasceu, se desenvolveu como uma criança, e a Bíblia diz que ele crescia em graça, a Bíblia diz que ele crescia em estatura, e a Bíblia diz que ele crescia em conhecimento, fases, processos da nossa vida, que nós precisamos entender aonde Deus quer nos levar. Se Jesus precisou passar pelo crescimento, se Jesus precisou passar por esse amadurecimento, por esse desenvolvimento, quem sou eu e quem é você para dizer assim, não, eu já estou pronto, eu já sei tudo, eu não preciso ouvir ninguém, eu não preciso de pastor nenhum, eu não preciso de líder nenhum, eu não preciso de igreja, eu me viro sozinho. Você já ouviu aquela frase? Sozinho você até chega, ou como é que é, sozinho você vai mais rápido, mas com alguém você vai mais longe. A Bíblia diz, não é bom que o homem ande só. Processos, crescimentos. O que foi feito para crescer e evoluir não acontece rapidamente, faz parte de um processo. E se não está crescendo, existe alguma anomalia. Sabe, queridos, nós precisamos deixar de viver uma vida de Peter Pan. Quem aqui já assistiu o filme do Peter Pan? Olha os velhinhos. Quem já assistiu o filme do Peter Pan? Levanta a mão. Qual era a síndrome, o caos, o problema que o Peter Pan enfrentava? O tempo passava e ele não deixava de ser criança. Entrava anos, saía anos, e o Peter Pan não deixava de ser criança. E infelizmente, queridos, nós vivemos uma geração de Peter Pans. Muitos nasceram dentro da igreja, muitos conhecem a palavra, leem a Bíblia, vêm no culto, vão numa célula, mas não deixaram de ser criança, não cresceram, não amadureceram. E hoje nós vamos ver algumas características de imaturidade. Sabe, queridos, a imaturidade, ela é uma barreira entre você e o processo que Deus quer te levar. A Bíblia diz conhecer e prosseguir em conhecer. Não existe um limite, não existe uma barreira, não existe uma chegada. É todos os dias. Erra aquele que pensa que já está pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida.
Mas sabe o que eu aprendo, queridos? Crescer dói. Existe a dor do crescimento quando os ossos começam a se desenvolver, e crescer dói. Crescer não é fácil, mas todos nós precisamos crescer. Sabe uma característica da nossa geração, queridos? E uma característica de imaturidade é tardio em aprender. Demora para aprender. Não quer aprender. É a primeira característica, queridos. Recebe, tem conteúdo. Olha o tanto de informação que nós temos. Mas quando você vai conversar com a pessoa, ela não quer aprender. E olha o que a Bíblia diz em Efésios, abre para mim, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 13 e 14. Efésios capítulo de número 4, 13 e 14, até que todos alcancemos a unidade da fé. Aqui está falando de duas coisas, queridos. A primeira é que não é sozinho. Todos alcancemos a unidade. Sabe o que é unidade, queridos? Se você pegar um saco de batata, e eu falar para você assim: separe para mim as batatas, uma a uma, separe. Você vai conseguir separar as batatas, sim ou não? Sim. Mas se eu pegar todas as batatas daquele saco e fazer um purê de batata, e dizer para você: separe essas batatas, você vai conseguir separar? Não. Porque elas se tornaram uma unidade. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Sabe qual é o problema da nossa geração, queridos? É que ela não tem dado ouvidos mais aos seus pastores. Elas não têm dado os ouvidos mais às suas autoridades. Elas não querem aprender com os seus velhos. Elas não querem ouvir os seus anciões. Elas não querem aprender com aqueles que já têm uma experiência de vida. Elas correm para um canal no YouTube de um adolescente que não entende nada da vida, que não conhece, que não é experimentado, que não tem relacionamento, não tem vivência, não tem entrega com Deus. E porque ela prega um evangelho fácil, limitado, de graça somente, é melhor ouvir quem tem o que eu quero ouvir, do que ouvir o que eu preciso ouvir. Seu pai e sua mãe te chamam todos os dias, abrem a sua cabeça, enfiam dentro, mas o primeiro vídeo no YouTube que você vê de um blogueirinho, acabou. Ah, mas fulano faz, eu também posso fazer. Você não quer aprender. E aquele que não quer aprender, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, e de conhecer o que é a palavra de Deus. E quando você não quer conhecer, você é levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer palavrinha, você já está abrindo a sua vida inteira. Qualquer porta que se abre, você já quer abraçar com unhas e dentes. Aí sabe o que acontece? Que você se frustra, você se machuca. E sexta-feira eu falava numa igreja que eu fui, queridos, que nós vivemos uma realidade hoje no nosso país. Fora, entre outras, eu digo, entre redes sociais. O Facebook era como era a sua vida, porque já morreu, só esqueceram de enterrar. O Instagram é como você quer que a sua vida seja. E o TikTok é como a sua vida realmente é. Porque, rapaz,
Ó, eu já vou dar a ideia aqui já. Você quer conhecer a Clive de verdade? Vai no Dina Cli lá. Sabe, queridos, eu toquei nesse assunto aqui, e a gente precisa estar atento ao movimento. Eu costumo dizer, queridos, que a terra, ela se alinha, a terra ela se alinha ao céu. E quando a Clive ela criou o TikTok, ela fez com um propósito, e eu nunca mais vou esquecer disso. Que ela disse assim: há muitos jovens, adolescentes, que entram nesse aplicativo e veem qualquer coisa. Deus colocou no meu coração para eu levar a palavra de Deus, isso, né? Levar Cristo a elas através desse aplicativo. A Bíblia diz que é comais, que é bebais, tudo fazei para a glória e para a honra do Senhor. A primeira característica de uma pessoa imatura é que ela não quer aprender. A segunda característica de uma pessoa imatura, ela é melindrosa, dodói. Sabe, tudo que você for falar com ela, você tem que ter cuidado. Você não pode dizer: ô Marquinhos, seu cabelo hoje está para o lado de cá, você tinha que estar para o lado de lá. Não, você tem que dizer: ô Marquinhos, você é belo, você é lindo, você é maravilhoso, mas eu acho que teu cabelo vai ficar melhor para o lado de lá. Você tem que cuidar, você tem que ter, sabe, queridos, pisar em ovos para falar com as pessoas. Uma geração dodói, melindrosa, mimimi, não aceita levar não aceita, sabe, que você fale algo para ela de uma forma um pouquinho diferente. Acha que vir para a igreja, acha que estar numa célula, acha que professar Jesus Cristo já resolveu tudo na sua vida. E ninguém mais pode dizer para ela que ela vai passar por sofrimento. Ninguém mais pode dizer para ela que ela vai passar por algumas coisas ruins na sua vida. Não, agora eu sou de Cristo. Dodói, não me toque, mimimi, tudo fica chateadinha, tudo fica chateadinho, tudo já quer sair da igreja. Não, eu vou sair da igreja. Sabe, queridos, um dia os discípulos estavam com Jesus, e Jesus começou a pregar veemente contra o pecado. Prova disso é que uma das vezes Jesus ele cruza o mar, e quando ele chega do outro lado, as pessoas dizem para ele: oh Jesus, que bom que você está aqui, Jesus, que maravilha, que honra te receber. Jesus olha para eles e diz: vocês estão me recebendo porque eu multiplico os pães, vocês gostam de mim porque eu multiplico os peixes, vocês não gostam da minha essência, vocês gostam do que eu faço. Já falei isso aqui muitas vezes, que nós tratamos Jesus como um frentista de posto de gasolina, muitas vezes. Sabe como nós tratamos um frentista de posto de gasolina, querido? Você chega no posto, para o seu carro, abre a janela, põe a chave para fora, ou aperta o botão do seu carro e fala: põe vintão aí. O frentista vai lá, pega a chave, ou abre o seu tanque, pega a bomba, coloca, programa a bomba, enche, coloca R$20. Você passa o cartão, entrega o dinheiro, vira as costas e vai embora. A pergunta é: ele fez o que você pediu, sim ou não? Mas você teve um relacionamento com ele, sim ou não? Não. A nossa geração, queridos, muitas vezes está tratando Jesus como nós tratamos muitas vezes um frentista de posto de gasolina, como um garçom. Enquanto ele está te servindo, enquanto ele está te proporcionando algo, está legal. Mas a hora que as coisas começam a mudar um pouquinho, você fala: não. E Jesus certa vez fala para os discípulos, porque os discípulos vieram confrontar Jesus: Jesus, prega mais devagar, tua palavra está muito pesada, está amarga. Jesus olha para eles e diz: não estão satisfeitos? Cai fora, vão com eles. Aí Pedro fala: para onde eu irei? Pedro dos 12 reconheceu
quem Jesus era e o que ele tinha. Sabe o que você precisa entender? É que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Para de ser melindroso, para de ser dodói, filho. A minha vida e a sua vida tem que ser igual uma massa de pão. Você já viu alguém fazendo pão? Tem que amassar a massa, tem que bater muitas vezes a massa. A minha mãe fazia aqueles pão feito em casa assim, querido, grandão. Quem já comeu sabe que delícia aquele pão. E eu me lembro quando a gente morava num apartamento, querido, tinha uma mesinha assim, meio capenga. E um dia ela pegou o pão assim, ela batia com o pão em cima da mesa, para o pão crescer. E quando ela bateu, rachou a mesa. A gente tem que ser igual massa de pão, querido, igual omelete. Quanto mais você bate, mais cresce. Sabe, nós temos que ser experimentados na vida mesmo. Nós temos que passar as aflições, como a Bíblia diz, mas passar com Ele. Nós temos que entender, queridos, que nesse mundo não vai ser só glória a Deus e aleluia, não. Muitas vezes vai ser choro, vai ser lágrima, vai ser súplica. Mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele vai se levantar em meu favor. Não importa o que eu estou passando, importa quem eu estou servindo. Porque eu sei que a minha aflição é momentânea, mas a vida eterna é para sempre. A terceira característica de uma pessoa imatura é que ela não aceita confrontos. Em hipótese alguma, Dai, não aceite a palavra dessa pessoa. Em hipótese alguma, contrarie o que ela fala. E se ela fizer alguma coisa de errado, não confronte ela, porque ela não vai aceitar. Sabe aquelas crianças birrentas? Eu me lembro uma vez, nós estávamos no Condor, e a gente paga com a língua, né, queridos? E eu sempre via aquelas crianças em supermercado, que se jogavam no chão, e começava a bater os pés, e bater as mãos, e gritar, e eu olhava e dizia assim: se um dia eu tiver filho e fazer isso, eu vou arrebentar. E um dia nós estamos no mercado, e a Maria queria algo e a gente não ia comprar. E o que ela fez? Se jogou e começou a espernear. A minha vontade na hora era levantar ela assim pelo colarinho, sabe? Mas daí eu peguei, sabe aquela pegada de pai assim no braço, assim do filho? Só eu, pecador, que faço isso, né? Eu falei: vamos lá no banheiro agora. E aí estreitou, né, queridos? Foi pro banheiro, é a delegacia. Eu sentei no vaso assim, coloquei ela na minha frente, olhando de frente para ela. E eu disse com todo amor e todo carinho para ela, eu falei: filha, a próxima vez que você fizer isso, eu vou dar um pau em você. Mas eu vou arrebentar você, Maria. Não posso vir aqui e dizer assim: ai, filhinha. Não fiz isso. Eu falei: a próxima vez que você fizer isso, eu vou pegar você, aonde a gente estiver. E eu dei uns tapas, né? Normal. Não tinha varinha lá na hora. E daí ela voltou. E eu falei: não chora. E a Aline fala: deixa pelo menos ela chorar. Não chora. Deixa ela chorar. Eu ouvia do meu pai: não chora. Agora eu sou pai, eu posso falar. Agora não chora. E sabe por que ela fez isso? Porque a gente disse não para ela. Porque a gente confrontou, ela disse: não, isso a gente não precisa. Sabe, queridos, eu quero dar um conselho para você: corra, fuja das pessoas que só batem nas tuas costas e dizem: é isso mesmo, faz isso mesmo, vai nessa, é isso aí, cara, você é top, você é fera. Corra dessas pessoas. Sabe o que eu descobri, queridos? Eu me lembro quando eu estava aqui no Curitiba. Eu tive um treinador ali, queridos, o Pachequinho, que minha vida inteira, enquanto eu estava no Curitiba, eu achava que ele não gostava de mim. Tudo que eu fazia, ele me corrigia. Tudo que eu fazia, ele me confrontava. Alguém fazia alguma coisa, ele chamava no canto, conversava com a pessoa, ou nem falava nada. Eu ficava falando: eu acabei de fazer isso. Ele me deu uma bronca no meio de todo mundo, e a pessoa fez a mesma coisa e ele não falou nada. E um dia, queridos, num treinamento, eu fiz algo e ele me
chamou atenção no meio de todo mundo, assim, no futebol, né, queridos, ninguém pede com licença, ninguém fala assim, senhor, sim, senhora. Eu olhei para ele e falei assim, professor, você só me critica, você só chama minha atenção, tudo que eu faço é ruim. Aí ele pegou no meu braço assim, me levou num canto, falei, pronto, tô fora. Ele disse para mim, Vinícius, enquanto eu estiver falando com você, enquanto eu estiver te corrigindo, enquanto eu estiver chamando a sua atenção, entenda que eu ainda estou enxergando em você mudança, crescimento e evolução. Você está vendo que tem pessoas que erram a mesma coisa, ou pior que você erra, e eu não falo nada? Eu falei, então, professor. Ele disse, sabe por quê? Porque essas pessoas, eu não acredito que elas vão crescer, evoluir, e eu não acho que elas podem chegar aonde você pode chegar. Foi um dos caras que mais me confrontou no Curitiba. Mas foi o primeiro que, quando Dirceu Krieger falou, assinamos um contrato com Vinícius, ele foi o primeiro a dizer, pode assinar. Porque pessoas que nos confrontam são pessoas que querem o nosso bem, pessoas que nos confrontam são pessoas que acreditam e querem ver o nosso crescimento, pessoas que nos confrontam mediante a palavra do Senhor, são pessoas que querem ver a nossa vida bem. Ou a gente corrige os nossos filhos porque a gente quer eles mal, ou a gente corrige os nossos filhos porque a gente quer o pior deles. Não, a gente só corrige porque a gente ama. A quarta característica de uma pessoa imatura, ela priva a Deus de falar e agir. Sabe, queridos, uma pessoa imatura, ela coloca algemas na mão de Deus, se assim eu posso dizer. Ela coloca uma mordaça na boca de Deus, se assim eu posso dizer. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2. Irmãos, não lhes pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como há crianças em Cristo. Versículo de número 2. Dei-lhes o leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Imagine pegar o pastor Luiz, queridos, e falar para ele, pastor Luiz, a partir de hoje, pastor, você vai tomar só um leitinho. E pior, vai ser só aquele do seio, assim, ó, bem ralinho. De noite, pastor, picanha acabou, alcatra acabou, macarronada acabou, é só leitinho. Se o pastor Luiz tem mais 50 anos de vida, profetizo mais 50 anos, pastor, em nome de Jesus. Ele não vai ter mais um, queridos. Porque o alimento que ele está comendo não vai nutri-lo, não vai ser suficiente. E sabe que Paulo está dizendo aqui, eu quero entregar coisas espirituais para vocês, eu quero entregar um alimento sólido, eu quero entregar algo grande nas suas mãos, mas ainda vocês são como crianças. Vocês fazem birra, vocês são melindrosos, vocês ficam chateadinhos. E sabe que eu estou esperando que vocês cresçam, amadureçam em Cristo. Sabe que Paulo estava dizendo, se fosse nos tempos de hoje, ei, eu quero que você largue o teu celular e pegue a Bíblia. Ei, eu quero que você pare de conversar com todo mundo no WhatsApp e dobre o seu joelho e busque a Deus. Eu estou esperando vocês crescerem, amadurecerem, para eu colocar um alimento sólido na boca de vocês. E sabe, queridos, o que é pior? Não é o velho crente, é o crente velho. O velho crente, queridos, ele é velho, mas o espírito dele é novo. A alma dele é nova. Agora o crente velho, queridos, ele reclama, ele murmura. Paulo está dizendo, eu preciso que vocês cresçam, porque
Deus quer entregar algo maior na sua vida. Ei, olha aqui para mim, queridos. Sabe por que que a sua vida não muda, não vai para frente? Sabe por que que você não experimenta coisas novas? Porque você ainda não subiu de nível. Porque você precisa crescer, você precisa amadurecer. Você precisa deixar Deus te confrontar. Você precisa deixar Deus tirar esse milindre da tua vida. Você precisa deixar Deus te ensinar. Eu falei que eu não ia apanhar sozinho. João 16, 12 para mim, fazendo favor. João 16, 12. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não o podem suportar agora. A nossa imaturidade tem travado o céu em cima de nós, querido. O Vitor tem 13 anos. Eu não posso dar um carro na mão dele, mesmo que ele saiba dirigir, eu não posso, meu filho, por quê? Porque ele não está preparado para receber isso. Sabe, queridos, você quer a chave do carro, mas você não está preparado ainda. Você não passou pela aula teórica, você não fez exame de visão, psicotécnico, não é de loucura. Você não fez ainda a aula prática, você não fez ainda as provas. Mas você quer sair dirigindo, como? Você não passou pelos processos. E sabe o que me chama a atenção, queridos, é que com Deus, se você tem 200 anos de igreja e tem um dia, para Ele não importa. Ele quer abrir os céus e derramar sobre a tua vida, mas para isso você precisa deixar crescer, evoluir, amadurecer. Chega de travar a boca de Deus, chega de travar as mãos de Deus, querido. Sabe por que que você fala, eu estou perdido na vida, não sei o que fazer, tudo que eu faço dá errado? Quer ver uma coisa, querido? Outra marca de uma pessoa imatura. Ah, mas na vida do outro acontece. Ah, mas na vida do Alex, a vida do Alex é fácil. A grama do vizinho é sempre mais verde, para com isso. A Bíblia diz que o que Deus preparou para você, levanta a sua mão direita, eu quero profetizar sobre a tua vida. A Bíblia diz assim, ó, o que Deus preparou para a sua vida, não chegou no entendimento do homem, não desceu no seu coração, aquilo que Deus preparou para você. A vida do outro pode estar boa, mas Deus tem coisa grande para derramar sobre a tua vida. A vida do outro pode estar indo para frente, mas se prepara, porque Deus tem algo novo para derramar sobre a tua vida. Deus tem algo sobrenatural para fazer através da tua história. Deus tem algo novo para derramar sobre a sua casa. Mas para isso, queridos, eu preciso aprender, eu preciso deixar de ser melindroso, eu preciso aceitar o confronto, eu preciso deixar Deus mover a sua vida, a sua palavra através da vida dele. Parar de privar Deus de falar e agir na minha vida. Será que existe alguma área da nossa vida que nós precisamos crescer, queridos? Mas existem alguns passos para a maturidade, para você reconhecer, queridos, que você está amadurecendo. O primeiro passo que eu vejo uma pessoa que está amadurecendo, queridos, ela para de se comparar com os outros. Foi exatamente o que eu disse agora, parar de olhar para a vida dos outros. A Bíblia diz que Ele escreveu uma história para você, querido. Não queira viver a história do seu amigo, da sua amiga. Não. Deus tem uma história para você. Aceite os outros como são. Queridos, quando você amadurece, você aceita as pessoas como são. Sabe, você não fica chateadinho porque ela fala um pouquinho mais grossa. Você não fica chateadinho porque ele não dá um sorrisinho. Não, é o jeito dele, deixa ele assim. Sabe por quê, queridos?
Uma pessoa que amadurece, ela para de querer mudar os outros e ela se concentra em mudar a si mesmo. Seja você a mudança que você quer ver nos outros, querido. Uma pessoa, queridos, que se concentra nas suas mudanças, ela está amadurecendo. Pare de agregar bens materiais para ser feliz. Uma pessoa que é madura, queridos, como Paulo, ela diz: eu sei estar feliz no muito, eu sei me contentar com muito, e eu sei também me contentar com pouco. Processos, fases da vida. Tem dia que vai tudo bem, mas tem dia, queridos, que a gente vai dizer: eu não queria ter levantado da cama hoje. E não é por aquilo que eu tenho, mas é por aquilo que Ele é na minha vida. Não baseie, queridos, o teu sucesso naquilo que você tem. Não baseie o teu êxito naquilo que você conquista. Mas baseie os teus êxitos, a tua alegria, naquilo que Deus tem entregado para você. Se eu tenho, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu também estou feliz. Jó tinha tudo para dizer: Deus, cai fora, parei. Mas ele disse para sua esposa: se a gente aceitou o bem de Deus, por que não aceitar o mal? E aqui que uma pessoa madura, queridos, ela entende que não é hora de desistir, porque é muito fácil continuar quando vai tudo bem. É muito fácil prosseguir quando tudo está dando certo. Agora eu quero ver você ser maduro o suficiente para dizer assim: ó, eu errei, e a partir de agora eu vou fazer diferente, eu vou continuar, eu não vou desistir não vou parar. Uma pessoa madura, queridos, ela sabe o momento de parar e o momento de continuar. Uma pessoa madura, ela não precisa ficar se justificando. Você já viu que tem pessoas que a gente conversa, ela sempre tem uma resposta? Ela sempre tem uma justificativa. Ela nunca erra, ela nunca se engana, ela nunca comete erros. Ela sempre tem uma justificativa. Ei, se você quer amadurecer, pare de se justificar. Uma pessoa madura, ela planeja, trabalha duro para conquistar. Eu anotei uma frase aqui, eu não sei de quem é, queridos, mas a sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não fez. Tem muitos jovens querendo conquistar o mundo, o fundo e o mundo, como diz a minha mãe. Mas não vai entregar um currículo. Não vai fazer um curso técnico. Não vai aprender inglês. Não vai fazer uma faculdade, não gosta de estudar. Gosta de jogar, gosta de estar sempre fazendo outras coisas, gosta de ficar até madrugada jogando, mas não lê a Bíblia, não estuda, não faz projeto, não sonha. Gosta de assistir série, maratona, 3, 4 dias, mas não estuda, não lê um livro. E quer conquistar como? Ah, é a sorte. Sim, a sorte é o nome que o vagabundo dá para o esforço que ele não fez. Eu quero conquistar as minhas coisas, eu quero ser, queridos, alguém que faça suas coisas com excelência. Eu quero buscar, me aprimorar, me aprofundar. Eu quero crescer, evoluir. Para que quando passe e chegue os maus dias, como Salomão diz, eu não olhe para trás e diga: eu não tenho prazer nenhum. Eu quero chegar nos 30 e poucos do pastor Luiz, como ele, trabalhando na obra, servindo, nos retiros sendo o primeiro a entrar, o último a ir embora. Prazer na vida, alegria. Uma pessoa que é madura, ela para de se culpar. O primeiro passo, queridos, para você amadurecer é você mesmo se perdoar. Você não consegue nem se perdoar. Você vive se culpando. Quantos pais se culpam porque os filhos estão nas drogas? Quantos pais se culpam porque os filhos estão no crime?
e se acha o pior pai, a pior mãe do mundo, porque os seus filhos estão envolvidos em coisas erradas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Adão teve o melhor pai do mundo, e mesmo assim errou. Pare de se culpar, se perdoe, porque a sua vida, queridos, ela vai passar por esses estágios de amadurecimento. E sabe para que Deus quer que você amadureça, cresça, se desenvolva? Existe um propósito maior que todos. E eu poderia citar aqui um monte de propósito, mas eu quero citar um. Coloca para mim na tela, fazendo um favor. O propósito que Deus quer que você cresça. Precisamos crescer, amadurecer para gerar outras pessoas. Uma criança não tem condições de gerar e cuidar de outras pessoas. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos. Sabe por que eu e você estamos sentados aqui hoje ouvindo a palavra de Deus? É porque houve pessoas que não passaram por impactos, mas que passaram por um legado. Uma criança não gera outra criança e nem tem condições de criar outra criança. Nós precisamos crescer para gerar outras pessoas. Nós precisamos ser curados para curar outras pessoas. Nós precisamos ser sarados para sarar outras pessoas. Sabe quando Abraão chegou à estatura de maturidade? Não foi quando ele gerou Isaac, ele já estava com 99 anos. Mas sabe quando Abraão chegou à estatura de maturidade? Foi quando ele foi capaz de entregar Isaac. Quando ele foi capaz de não gerar fisicamente, mas espiritualmente o cordeiro. Porque a atitude de Isaac gerou o cordeiro. Ou melhor dizendo, a atitude de Abraão gerou o cordeiro. Nós temos que parar de sacrificar em vão e começar a gerar pessoas. Parar de sacrificar sonhos porque nós somos frustrados, então nós frustramos. Parar de sacrificar vidas porque nós estamos doentes e nós geramos doença. Parar de matar pessoas porque nós estamos feridos e eu só sei ferir. A maior conclusão, queridos, é que precisamos crescer, amadurecer para gerar outras pessoas. Deus te escolheu, Deus te separou. Assuma. Eu poderia colocar aqui, queridos, uma característica que é madura: assuma as suas responsabilidades. Deus não te chamou para ficar pulando de igreja em igreja. Cada mês você está numa igreja, cada mês você está numa visão, cada mês você está num propósito. Não, assuma o que Deus te chamou para fazer. Assuma as suas responsabilidades. Pegue o teu chamado, pegue o teu dom, pegue aquilo que Deus escolheu para você fazer e diga: eu vou fazer com excelência aqui, Deus. É aqui que o Senhor me escolheu para estar, então eu vou fazer com excelência. Se você não sabe nem aonde Deus quer que você esteja, você está perdido. E qualquer lugar te serve. Você precisa encontrar hoje o que Deus quer da sua vida, querido, e assumir as suas responsabilidades. Parar de fugir do seu chamado, parar de fugir do seu propósito. Deus não te escolheu só para prosperar a tua vida, para te dar carro, casa, namoro, casamento, noivado. Não. Esse é as demais coisas. Deus te chamou para um reino, para uma justiça. Que você possa acordar hoje, queridos, e crescer, se desenvolver, amadurecer, para que os planos, os propósitos,
e os sonhos de Deus se realizem na sua vida. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida, querido. Fecha os teus olhos, querido. Curva a sua cabeça. Talvez você está dizendo assim: meu Deus, Vinícius, eu vim hoje receber uma palavra tipo que me tirasse da tristeza, me tirasse da depressão. E é essa palavra mesmo que vai te tirar da tristeza, da depressão. Mas Vinícius, está doendo. É para doer, querido. Remédio bom é aquele que dói, aquele que é ardido. A Bíblia diz que se Ele fez a ferida, queridos, Ele vai sarar.